com 3 profissionais deste espaço. A Vivian Gouveia, gestora e sócia do Instituto Reage, também a doutora Luísa Lobo, médica nefrologista e paliativista do Instituto, e também a Ana Paula Luz, que é nutricionista, já que estamos na Semana da Mulher e, portanto, as mulheres que fazem parte do Instituto Reage estão presentes aqui no estúdio da CBN Joinville. 3 e 9 para você ligado aqui na CBN. Vou começar com a Vivian Gouveia. Tudo bem, Vivian? Boa tarde. Boa tarde. Você já é voz conhecida aqui também dos ouvintes da CBN, né, Vivian? Sim, um prazer estar aqui. Prazer é nosso receber vocês aqui. Também conosco a Luísa Lobo, médica nefrologista e paliativista. Tudo bem, Luísa? Boa tarde. Jóia, boa tarde. E a Ana Paula Luz, que é nutricionista também, já é voz conhecida aqui dos ouvintes da CBN Joinville. Tudo bem, Ana Paula? Olá, tudo bem? Tudo boa bem? Tarde Boa a tarde. todos. Queria que vocês falassem, né? Vocês que são profissionais da saúde, como é que é para vocês trabalhar com os idosos? E nessa Semana da Mulher fica a pergunta, né? Com as nossas idosas, né? As nossas vovozinhas, né? Como é que é para vocês esse trabalho e especificamente, né? Com as idosas que também buscam o Instituto Reage. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Então vamos lá, né? Vamos lá. Nós viemos hoje pensativas, né, sobre essa semana de comemoração ao Dia da Mulher, né, que é uma data muito mais reflexiva Sim. do que de flores, né, mas para a gente pensar. E nós já estávamos lá embaixo conversando sobre os desafios, né? O desafio da mulher, ele começa desde pequena, né, e vai até as idosas. Sim. Quando a gente trata de mulher jovem, a gente fala da questão dos filhos, do marido, do trabalho, como que concilia. E quando a gente vai envelhecendo, né? Como que esse papel se dá na família? Muitas vezes a pessoa, ao longo da vida, foi deixando o trabalho, ela se aposentou. Então, tudo aquilo que às vezes a gente pensava, né? Isso ocupa muito espaço. Mas a mulher é uma cuidadora, né? Então, muitas Sim. idosas, depois da aposentadoria, começam a se ocupar no cuidado dos netos, né? E muitas vezes esse cuidado ultrapassa os limites também. O que é um prazer, às vezes, num primeiro momento, vira uma grande responsabilidade, né? E passa a ocupar um tempo que ela deixa, às vezes, de fazer as próprias coisas. Então, a gente está sempre nesse limiar entre o fazer o que precisa ser feito e o limite, né, que a gente precisa dar para as coisas. Então, a mulher idosa tem essa questão, né, dos netos. A mulher jovem é dos filhos, a idosa é o cuidado com os netos, o próprio cuidado. Né? A gente estava falando ainda, né, Ana, do etarismo. As mulheres sofrem diversos preconceitos, né, ao longo da vida. E com o envelhecimento vem um preconceito junto também, que é o de ficar velha, né? De não estar incluída muitas vezes dentro dos grupos, de não ser mais tão jovem para fazer determinadas coisas. Aí a Ana falava um pouco do corpo, né, Ana? Sim, e tem a questão... Pode falar bem pertinho no microfone, Ana, por gentileza, pra gente captar bem legal o teu áudio aqui. Isso. E tem a questão também do corpo, né, que envolve o etarismo. O envelhecimento da mulher é diferente do envelhecimento do homem diante da sociedade. Uma mulher aparecer de cabelos brancos não é tão bem visto como um homem da mesma idade aparecer de cabelos brancos. Né? O homem é como se fosse algo natural e a mulher é vista por algumas pessoas como desleixo, ela é desleixada. E a questão do corpo também, a gente sabe que o processo do envelhecimento naturalmente traz mudanças no nosso organismo, no sentido de, né, fisiológico e também na questão física mesmo, estética. E o envelhecimento, ele faz com que às vezes haja aquele acúmulo maior de gordura, as mulheres passam pelo processo de menopausa, que querendo ou não, é um momento da vida da mulher que interfere muito na sua composição corporal, né, na distribuição de gordura, e é como se o envelhecimento da mulher, ela tivesse que envelhecer sempre magrinha, com aquele mesmo corpo de quando ela tinha 18 anos, por exemplo, né, algo que é visto diferente com os homens. E até a gente começa a conversar aqui, começa a lembrar de casos de pacientes, né?
Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela era uma senhora, tinha lá próximo dos seus 70 anos, e ela tinha muitos problemas emocionais por conta de... Ela ficava numa eterna luta para querer voltar, e ela falava isso no meu corpo dos 18 anos. Mas isso dificilmente vai acontecer, né? E ela pode trocar de nutricionista, ela pode ir em vários outros profissionais, ela pode ficar o dia todo na academia. Então, todas essas questões de corpo mesmo, do envelhecer, do etarismo, tudo isso... A aceitação desse momento influencia muito. O tempo passa para todo mundo, né, gente? Com certeza. Para homens, para mulheres. E quais são os desafios, né, que as mulheres enfrentam ainda no dia a dia profissional, né? Ainda tem muitos desafios, muitos preconceitos. Queria que a Ana Paula, queria que a doutora Luísa pudesse responder para a gente também, para dar uma boa tarde aqui para os nossos ouvintes. Muitos desafios ainda para as mulheres no ambiente de trabalho, Ana Paula? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós passamos por desafios diariamente também, né? Se a gente for lembrar aí da faixa etária das nossas avós, os cuidados eram só com a casa e com as famílias, Sim. né? E aí depois veio a geração das nossas mães, que passaram a entrar no mercado de trabalho, né? A onda do feminismo aí, da busca pelo espaço. E aí eu acho que agora vem a nossa geração que está olhando para tudo isso e tentando buscar o equilíbrio, né? É muito prazeroso para a gente, né, mulheres, eu como médica, a Vivian como enfermeira, gestora, Ana Paula nutricionista, a gente fez a nossa formação, a gente foi para a faculdade, a gente tem a profissão que a gente ama, que a gente buscou, e aí a gente tem que se virar nos 30 para o outro lado, né? A gente tem que ter o equilíbrio ali de cuidar das crianças, de ter tempo para levar na escola, de ter tempo para ir no supermercado, fazer as compras, pensar na melhor alimentação para a família, pensar em tempo para atividade física. Então, eu acredito que isso é um desafio. Como eu disse, eu acredito que a gente está na fase de olhar para essas mudanças, né? De que antes a mulher só ficava em casa, só cuidava da família, só cuidava dos filhos. Depois essa mulher saiu para o mercado de trabalho e pôde até ganhar salários tão bons quanto dos homens, né? Que antes isso não era possível. Sim. Mas a gente tem, como a Vivian falou no início, a gente tem esse cuidar, o cuidar é da mulher. Né? Isso é próprio nosso, né? Então, claro, meu marido cuida muito dos meus filhos, mas quem é que fica com eles quando eles estão doentes, né? Então, eu tenho que dar o atestado pro meu chefe e eu que fico em casa, né? Então, assim, esse cuidado é mais da mulher. São desafios, mas eu acho que a gente está em busca, estamos no caminho, é prazeroso a gente ter a nossa profissão, a gente ter a nossa vocação, e é muito prazeroso também a gente ter nossas famílias e todas essas outras demandas. Perfeito. E como é que é para vocês, que são profissionais da saúde, trabalhar com os idosos, especificamente com as idosas, as nossas senhorinhas, né, que frequentam lá o Instituto Reage, por gentileza? Eu acho que é uma troca, sabe? Isso que é bacana, assim, a gente também escuta várias histórias, elas dividem muito como é que foi a vida delas, né? Então, quando a gente olha para uma senhora de 70, 80, 90 anos, elas têm muita história para contar, Sim. né? Elas têm muito a nos acrescentar também, né? E elas já passaram por muitas coisas. Hoje eu falo assim, quando eu tô com 40 anos, aos 40 eu já não me importo tanto com a opinião dos outros. Eu, com 20 anos, queria agradar todo mundo. Imagina uma senhora de 90, né? Então, eu acho que são essas vivências, né? E essas trocas de experiência que são muito bacanas. Queria que vocês falassem também sobre isso, por gentileza. Elas trazem muitas histórias, e acho que uma coisa bem legal que a gente escuta muito, que elas falam assim, porque na minha época eu não podia fazer isso que vocês fazem hoje. Sim, é uma das coisas que a gente mais escuta, né, em relação ao trabalho. Hoje a gente luta para buscar esse equilíbrio que a Luísa falou, né? Elas ficavam mais em casa, elas cuidavam da casa, da família. Elas ansiavam por isso, elas lutaram por isso, né? Muitas, as mulheres de 60, 60 e poucos anos,
já vem de um trabalho fora de casa, né? Que é a idosa jovem que nós falamos. Mas quando a gente olha para as idosas, né, de 70, 80, até 90 anos, elas falam assim, nossa, eu queria muito ter estudado, ter feito uma faculdade, ter tido uma profissão. Então, isso é uma conquista, né? Sem dúvida. Que nós podemos, né? Nós vivemos, né? Essa conquista. E hoje a gente busca esse equilíbrio, né? Toda a luta, né? Pelos direitos das mulheres, pelo trabalho, né? E remuneração igual, condições não tão iguais. Eu acho que a gente precisa de condições um pouco diferentes de trabalho do que às vezes a gente tem que buscar mais a equidade do que a igualdade, porque que nem a Luísa comentou, né? O marido faz muita coisa, mas quando as crianças ficam doentes, né? Somos nós, porque a nossa estrutura tá organizada assim. A licença maternidade é da mulher, né? No Brasil, não tem a licença maternidade dura uma semana. Né? O que é uma semana? Dizem que aqui é um pouco maior, né? Aqui para quem trabalha aqui na INSS, na CBN. Olha, a nossa colega lá de Florianópolis, a Eveline Pôncio, acho que ela ficou 4 ou 5 meses, algo assim, né? Não tenho certeza. Parece que aqui tem para os homens mesmo. Também, o Beto. Licença paternidade. Paternidade, isso. Isso. Parece ter um tempinho um pouquinho maior do que a média. Mas, então assim, na nossa cultura a gente precisa desenvolver essa questão do masculino, né? Porque isso vai fazer com que as mulheres tenham cada vez mais espaço de trabalho, de cuidado com os filhos, mais compartilhado, né? Para as nossas idosas atuais, elas sempre falam isso pra gente, né? Que, nossa, vocês têm oportunidades que nós não tivemos, mas tem mais ainda, né? A gente precisa de mais coisas, mais espaço para isso. Eu vinha comentando com elas sobre contratação, né? Eu faço a parte de gestão lá da clínica. E toda vez que eu abro vaga para secretária, vem muito currículo bom. Vem currículos de pessoas assim que você fala, nossa, é formada, já trabalhou nisso, já trabalhou naquilo, mas tá desempregada por quê? Aí tá ali 6, 7 anos sem trabalhar. Aí chama para entrevista, aí a maioria é a mesma história. E quando você vai nos dados estatísticos, você vai encontrar isso. Ah, então, meus filhos nasceram, ou eu fui mandada embora, ou eu cheguei à conclusão que o valor que eu ganhava não estava valendo a pena do que eu estava terceirizando no cuidado. E aí as mulheres param de trabalhar. E aí a gente, né, dentro do recrutamento ali da clínica, a gente acaba contratando muitas vezes pessoas com experiência, boas profissionais, responsáveis, que por estarem fora do mercado de trabalho já há 5, 6 anos, têm dificuldade de se recolocar. Perfeito. E você toca num ponto muito importante, que é a questão da gravidez, né? Perder o emprego por conta da gravidez. Gente, isso é surreal, é um absurdo, né? E acontece. Não tem cabimento nenhum, né? E eu queria saber da Ana Paula, como é que é para você, Ana Paula, ouvir esses relatos que foram citados pela Vivian. Ah, na minha época não podia trabalhar, na minha época eu não podia tirar uma foto, usar determinado tipo de roupa, e você vê essa constante evolução agora com essas senhoras que vocês atendem lá no Instituto Reage. Sim, eu estava aqui prestando atenção na fala da Vivian e a questão da licença maternidade. E trazendo também para o meu lado pessoal, hoje eu tenho 34 anos, eu passei por uma situação recente de me desligar de uma empresa onde eu trabalhava e eu estou em processo contrário, né, de tentar engravidar, né? Sou uma tentante. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade eu estou finalizando uma etapa dos meus estudos, que é o mestrado, e aí tenho o interesse de começar a dar aula. E eu ia passar por um processo seletivo, até passei e tal, e as etapas foram avançando. E quando chegou nessa questão de filhos, né? Como que é essa questão de filhos, né? Ah, você é casada, você é jovem. E aí pega essa questão também na mulher jovem que está tentando engravidar. Por quê? Porque a empresa ela não quer contratar alguém que daqui a pouco vai engravidar. Sim. E vai sair de licença maternidade por 4 ou 6 meses. Então, assim, que para a empresa gera toda uma situação de ter que substituir essa pessoa, enfim. Então, a mulher, até nessa questão de trabalho, não só de retorno de licença maternidade, mas também até numa idade mais jovem, interessada em engravidar, até isso eles
é perguntado, é verificado, né? E quando que vai ser esse momento? Você pretende ter filhos? Pretende ter logo? Né, vai demorar um pouquinho? Então, até nisso, nessa questão de trabalho, a gente acaba influenciando, né? Tendo essa influência. Como é que você se sente quando te perguntam isso numa entrevista de trabalho? Naturalmente, eu acho isso um absurdo. É bem invasivo, né? Porque é uma questão bem pessoal, né, gente? Exatamente. Né? É algo que bom, não sou homem, mas eu duvido muito que seja algo que se pergunta numa entrevista, né, para um homem. Eu já passei por algumas entrevistas, nunca me perguntaram. Nunca, né? Nunca me perguntaram. Mas Também não iriam se preocupar, porque seriam só 3 dias de licença Pois maternidade. né? Exato. Exatamente. Mas realmente eu fico muito chateada, né? Porque isso não vai influenciar em nada na minha capacidade, no meu profissionalismo e enfim, mas a gente sabe que isso acontece. Eu não sabia que isso acontecia até um acontecer, momento, né? mas sim. E as nossas idosas lá da clínica, com certeza, a gente aprende muito com elas. Eu observo hoje uma geração, eu tô ali como a Vivian falou, as nossas idosas jovens, já que cuidaram dos filhos, agora estão numa fase até de cuidar dos netos, e que muitas vezes procuram o médico geriatra, a nutricionista, para buscar uma melhor qualidade de vida, para justamente acompanhar os netos, o crescimento e a rotina de algumas crianças, que às vezes é mais corrida, realmente para ter o pique, sabe? Para cuidar do neto e até para ser exemplo pro neto em relação à alimentação. Então, e com certeza a gente aprende muito com elas. E muitas coisas melhoraram, mas ainda precisamos melhorar algumas outras coisas para o futuro das crianças, né? Das meninas atualmente. Sem dúvida. Claro, fica à vontade. Eu tava aqui pensando, né, quando a gente falava no passado em idosas, né, a gente pensava naquelas senhorinhas na cadeira de balanço fazendo um tricôzinho, né? Com a bengalinha, né? Isso graças a Deus acabou, né? Mudou muito, né? Mudou muito. A mulherada 60 a mais, assim, que a gente atende ali, são mulheres ativas, que fazem exercício, muitas trabalham ainda com trabalhos autônomos, né? Não é algo limitante, assim. E cognitivamente falando, né, as mulheres avançaram muito, né? Sem dúvida. Porque essas mulheres de 60 anos, 65, até perto de 70, a maioria delas estudaram, então é um nível de conversa bem interessante, né, Ana? Sim. É bem legal, assim, Bacana. A gente gosta bastante. Recebemos aqui na CBN, então, a Vivian Gouveia, gestora e sócia do Instituto Reage, a doutora Luísa Lobo, médica nefrologista e paliativista, e também a Ana Paula Luz, que é nutricionista. Eu não poderia esquecer da Vitória, que está sempre aqui, todas as quartas-feiras, presente também, fazendo o seu videozinho para as redes sociais. Quer dar uma boa tarde aqui, Vitória? Boa Para os tarde. outros da CBN. Está sempre fazendo os videozinhos para as redes sociais também. A Vitória garante o vídeo no YouTube. Vocês podem acompanhar a gente pelo YouTube. Aí, viu, gente? Ficou o convite. Instituto Reage no YouTube, né, Vitória? No YouTube e no Instagram também pode procurar o pessoal do Instituto Reage. Gente, muito obrigado. Uma boa Semana da Mulher.